Todos nós vamos morrer um dia, em função da situação que o mundo atravessa, pela pandemia do novo coronavírus. Você tem noção a quem pertence essa frase? O meu nome é Elmer Gaspar e seja bem-vindo à Voz da sua plataforma informativa. No vídeo de hoje nós vamos avaliar as frases do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e seu posicionamento relativamente à crise do coronavírus naquele país. E das primeiras coisas que precisamos perceber é que o presidente Bolsonaro está imerso numa crise. Crise esta que envolve a Polícia Federal Brasileira e a possibilidade de que seus filhos estejam envolvidos em um esquema de divulgação de notícias falsas. E além do mais, o presidente Bolsonaro dá sinais de que considera a pandemia do novo coronavírus como um elemento secundário no país, chegando ainda a equiparar a crise econômica da crise sanitária, dizendo várias vezes que o Brasil tem outros problemas por resolver. E mesmo assim, com o número de mortes no país a ultrapassar a China e a chegar aos mais de 5 mil, o presidente não arrefeceu seu discurso, nem sequer reduziu a sua posição. E ao considerar o coronavírus como uma gripezinha, e ao responder ao povo o que posso fazer, vamos agora relembrar 9 das principais frases que Jair Bolsonaro frisou durante a pandemia do novo coronavírus e até o momento. No dia 9 de março, com o país registrando 25 casos, a frase principal foi "vírus superdimensionado". E tudo isto aconteceu num evento com a comunidade brasileira em Miami, onde Bolsonaro minimizou o vírus que até a data já havia causado mais de 3 mil mortes. E só para terem uma noção, até a data de gravação deste vídeo já são mais de 200 mil mortes. Vamos então ler o que Bolsonaro disse, abre aspas. Tem a questão do coronavírus também. No meu entender, está superdimensionado o poder destruidor deste vírus. Então, talvez esteja sendo potencializado até por questão econômica. Já no dia 15 de março, com o país registrando cerca de 200 casos, a frase de Bolsonaro foi: não podemos entrar numa neurose. E isto tudo aconteceu quando Bolsonaro estava em monitoramento pelo Ministério da Saúde, visto que a maior parte da sua comitiva dos Estados Unidos havia sido contaminada. E mesmo estando em monitoramento, participou em atos pró-governo, tocou em manifestantes e fez fotografias com seus telemóveis. E em uma entrevista à CNN Brasil, disse o seguinte, abre aspas, não podemos entrar em uma neurose como se fosse o fim do mundo. Outros vírus mais perigosos aconteceram no passado e não tivemos esta crise toda. Com certeza há um interesse econômico nisto tudo. E no dia 17 de março, com o país registrando 291 casos e a sua primeira morte, a frase de Bolsonaro foi: o vírus trouxe histeria. Tudo aconteceu na véspera do seu aniversário de 65 anos, onde Bolsonaro afirmou que havia uma histeria relativamente ao vírus e que sim, realizaria uma festinha tradicional para a celebração do seu aniversário. E ainda no mesmo dia, em declaração a uma rádio local, Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, esse vírus trouxe muita histeria. Tem alguns governadores que, no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia. Dia 20 de março, o país registrava 901 casos e 11 mortes. E a frase de Bolsonaro foi, não é uma gripezinha que vai me derrubar. Tudo isto aconteceu pouco depois de uma entrevista coletiva com o ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Abre aspas. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. Se o médico ou o Ministério da Saúde recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presentes. Dia 27 de março, o país registrava mais de 3 mil casos e cerca de 92 mortes. E a frase de Bolsonaro foi, não estou acreditando nestes números. Apesar de todos concordarem sobre a subnotificação do número de casos confirmados e de mortes, Bolsonaro acusou sem prova que os estados estavam mentindo sobre as causas das mortes. Abre aspas. Se for todo mundo com coronavírus, é sinal de que tem estado que está fraudando as causas das mortes, querendo fazer uso político dos números. Em São Paulo, não estou acreditando nestes números. No dia 29 de março, com o país registrando mais de 4 mil casos confirmados da doença e cerca de 136 mortes, a frase de Bolsonaro foi:
todos nós um dia vamos morrer. Contrariando todas as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, Bolsonaro saiu para dar um passeio aos arredores de Brasília e disse o seguinte, abre aspas, essa é uma realidade, o vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, não como um moleque, vamos enfrentar o vírus com a realidade. Todos nós iremos morrer um dia. E com a situação se agravando ainda mais, o país registrando mais de 20 mil casos e mais de 1.000 mortes confirmadas, a frase de Bolsonaro foi, o vírus está indo embora. E tudo isto aconteceu em uma live que Bolsonaro fez com os líderes religiosos do país, onde disse o seguinte, abre aspas, parece que está começando a ir embora essa questão do vírus, mas está chegando e batendo forte a questão do desemprego. Dia 20 de abril, a situação se agravando ainda mais, o país registrando mais de 40 mil casos e mais de 2.000 mortes, a frase de Bolsonaro foi, eu não sou coveiro, tá? Tudo isto aconteceu de frente ao Palácio do Planalto, onde Bolsonaro interrompeu um jornalista que questionava sobre o acréscimo avultado do número de mortos. Em resposta, o presidente disse o seguinte, abre aspas, eu não sou coveiro, tá? Das últimas respostas que marcaram a mídia internacional e que rodaram em quase todo o mundo, foi a dada no dia 28 de abril, com o país registrando mais de 71 mil casos e o número de mortes mais elevado que a China, com mais de 5.000 confirmados. Bolsonaro respondeu a um jornalista dizendo, e aí, o que quer que eu faça? Tudo aconteceu porque o presidente foi questionado pelo facto do país ter alcançado o maior número de mortes relativamente à China. E em resposta a um repórter, o mesmo disse o seguinte, abre aspas, e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. E é exatamente isto que se passa no Brasil. Diferente de outros chefes de Estado de outras nações, o presidente brasileiro não abraçou com tanto afinco assim a luta e o combate contra o novo coronavírus. Mas o que todos nós sabemos é que o coronavírus deve ser combatido sim, e a melhor forma de combatê-lo é tomando todas as medidas de segurança. Por isso não te esqueça de lavar sempre as mãos, desinfetar com álcool em gel, manter a distância de segurança, sair somente quando necessário. Eu sou o Elmer e nós somos a voz do seu canal de notícias. Aproveita e se inscreva no nosso canal porque nós temos muitas boas informações para lhe passar. Assista outros vídeos do nosso canal porque as informações são muito boas e temos um conteúdo de bastante qualidade. Aproveite e compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like. Se prepare para o próximo vídeo, por isso ative o sino das notificações aqui embaixo. Nós fomos e até a próxima.